Seja bem-vindo para a nossa aula sobre análise técnica e fundamentalista. A gente vai entender como é que funciona para definir qual ação comprar e quando comprar, tá? Tem duas escolas, a escola técnica, que é a escola grafista, que utiliza basicamente os gráficos, e a escola fundamentalista. Bom, a gente vê, dá mais um pouquinho aqui já, aqui. Bom, a primeira coisa importante é o seguinte, a decisão de compra de um ativo, de uma ação, envolve necessariamente uma análise, né? Então, se o cara quer comprar uma ação, seria o passo 1, e ele pensa assim, o que eu tenho que analisar para saber se está barata ou não? Porque necessariamente ninguém quer comprar uma ação que esteja cara. Se ela estiver cara, ela tem uma tendência de cair. Então ela quer ir, o grande objetivo é comprar algo barato e vender caro, né? Então, a tua ideia é comprar aqui e vender lá em cima. Mais caro que tu comprou, é óbvio, né? Então, qual o momento de comprar? Então, a gente tem que escolher duas escolas, né? A escola grafista, análise técnica, e análise fundamentalista. A análise grafista, ela, como o próprio nome diz, análise técnica, né? Também chamada de grafista, ela olha basicamente o gráfico de preço. Fala assim, o preço, ele fala assim, esse cara aqui, tá? Ele fala assim, o preço explica tudo. Ou seja, se tá valendo 10 reais essa lapiseira, é porque o mercado já analisou tudo e diz que 10 reais é o preço justo, ponto final. O cara que é análise técnico, isso é verdade dentro da corretora, que eu vou te falar a verdade, ele não lê jornal. Eu lembro quando eu estava na corretora e a gente falava assim, ô fulano, aí Hugo era o nome dele. Hugo, é pra comprar, ele era analista técnico, é pra comprar ou pra vender? O cara falava assim, compra a Petrobras. Mas tu viu os escândalos que estão sendo na Petrobras? Tô inventando uma situação. Mas tu viu os escândalos que estão sendo na Petrobras? Não leio jornal. Porque o preço já explica tudo do jornal. Conseguiu entender isso? Porque se uma notícia é ruim, as pessoas vão vender, ao vender o preço vai cair. Assim mais ou menos que eles pensam. Eu não leio jornal. Ele só olha para o preço, olha para o gráfico, ponto final. Já os analistas fundamentalistas, eles analisam os fundamentos daquela empresa. Ou seja, balanço, demonstrativo de resultado, projeções econômicas, situações macroeconômicas, questão política. O analista gráfico não vê nada disso. Ele fecha os olhos para o mundo. Essa é a ideia, tá? Então, se a gente for ver aqui, basicamente, como é que a prova pode vir pedindo, ele tenta justamente que tu entenda esses dois paralelos, né? Então, o analista gráfico, o analista técnico, né? Ele olha apenas... viajei aqui. Ele olha apenas o gráfico, que nem eu te falei ali, só olha o gráfico de preço. Ele acha que o preço explica tudo. Normalmente, não é que seja regra, tá? Mas normalmente é uma ideia mais de curto prazo, para entrar e já vender. Porque ele se preocupa menos com o que está por trás da empresa. Só comprar alguma coisa barata para vender caro. A sua decisão é mais ágil, porque ele só olha o preço, só olha o gráfico, ele não tem que analisar balanço, por exemplo, então decide mais rápido. E aqui vai aparecer coisas como gráfico, a média móvel do ativo, topos e fundos para comprar no fundo e vender no topo, ou seja, comprar aqui embaixo e vender lá em cima, figura de tendência que ele vai analisar no gráfico. Os caras começam a ver várias figurinhas, assim, nossa, você viu um bebê abandonado ali no gráfico e comprar ou vender, sei lá, essas coisas, tá? E também tem os analistas fundamentalista, que analisa os fundamentos da empresa, que nem eu te falei ali antes. Então ele vai lá, balanço patrimonial, grau de endividamento, DRE, fluxo de caixa, uma ideia de mais de médio e longo prazo. As decisões são mais demoradas, por quê? Porque tem que analisar tudo isso, né? E ele vai, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, os múltiplos da empresa, lucro por ação, retorno sobre o investimento, e assim vai, tá? Então a ideia é o seguinte, só para te ver um pouquinho de vida real, tá? Esse cara aqui, ó, seria um gráfico, né? Esse aqui é um gráfico, né? Então, olha, esse aqui é até um gráfico de 30 minutos. Cada coisinha desse representa 30 minutos, tá? Essa coisinha, quando é vermelho, é porque nos 30 minutos ele caiu, mas se aqui fosse por gráfico de dia ou mês, seria igual, tá? Tipo, é o mesmo candle que eles chamam, essa vela aqui. Se tá verde é que subiu nos 30 minutos, se tá vermelho é que caiu, tá? O que acontece aqui, tu consegue ver naturalmente, olha, aí eles começam a ver, aqui uma tendência de baixa, aqui pode ver que bateu várias vezes aqui, ó, sempre bate ali e sobe, ou seja, ali seria um fundo, então aqui seria aumento de compra, teoricamente, né, e ó, aqui ele bate, é a hora que ele começa a devolver, então aqui seria uma ideia de topo do valor, ou seja, então eles começam a traçar o seguinte, tu vai comprar aqui e vai vender aqui. Não preciso, ele pensa o seguinte, o comportamento passado explica a projeção futura, não preciso ler jornal. Então é isso mais ou menos que eles enxergam, tá? E
Já o analista fundamentalista, ele vai ver esse site aqui, o Fundamentos, tá um baita site para ver quem gosta de análise fundamentalista. Ele vê todos os fundamentos da empresa para ver se está barato ou se está caro, ou seja, uma decisão muito mais estruturada. Qual é o melhor? Depende muito efetivamente do que tu pensa, do que tu quer, qual é o teu objetivo, né? Na prática, os dois têm suas vantagens e desvantagens, e até uns dizem que consegue até combinar os dois, ou seja, escolher uma seleção de ações que tem bons fundamentos, e dentre essas ações, 10, 15, 20, sei lá, tu escolher o momento certo de entrar através da análise grafista, também pode ser, né? Mas enfim, é uma ideia muito mais do que tu está buscando, tá? E aí vem a questão de prova. Com relação à análise técnica, assinar a alternativa correta. Tenta fazer sozinho, que nem eu sempre te digo, né? A. É um tipo de análise que utiliza dados conjunturais. Não, conjuntura, questão macroeconômica, demonstrações contábeis e é fundamentalista. Tá fora. Vamos pular B. C. É um tipo de análise que utiliza somente o preço para definir a compra ou a venda de um ativo e normalmente tem uma tomada de decisão mais demorada que a fundamentalista. Não. A análise técnica e a análise grafista é mais rápida, porque olhou o gráfico e decidiu. Né? A análise fundamentalista tem que analisar os balanços, as demonstrações contábeis. Tá fora. É um tipo de análise mais utilizada para a formação de carteiras de longo prazo? Não, porque essa é fundamentalista, porque estou aqui nos fundamentos da empresa, né? Uma análise mais criteriosa, mais longo prazo. Sobra B. É uma análise que utiliza somente o preço para definir a compra ou venda de um ativo e projetar o seu valor futuro. Ele só olha o preço explica tudo no gráfico, tá? B de Brasil é a resposta correta para você. Vamos lá ver, cadê? Olha, ó, girando, olha aí, tecnologia alta para você, tá? Bem tranquilinho em questão de análise técnica ou grafista. De novo, a melhor forma, não tem uma resposta definitiva, o mercado é muito enrolado, né? Só enrola, né? Então você tem que ver o que é o melhor para o seu objetivo, tá? Beijo para você, até a próxima. Tchau!